Pronto, voltei. E aí, pessoal, tava com um probleminha técnico, depois eu vou cortar esse pedacinho. Faltou, tá aí. Então, começando, fazendo a minha oração nesse instante. Junto com quem estiver assistindo depois em casa. A gente faz essa oração para nossa segurança, para a segurança de todo mundo que está fazendo online ou quem está fazendo mesmo com ela gravada, não precisa estar sendo ao vivo, porque a frequência que é emanada pelas palavras proferidas, pelo que é desejado, pela intenção é que importa. Então, estar conectado, estar linkado aqui, seja no horário que for, seja bem-vindo. E vamos começar. Invoco ponto base, ponto verde, meu mestre cura quântica e reiki magnificado. Invoco 144 chorrões dos 144 raios da constelação de Alfa e Ômega. Invoco os 44 anjos, arcanjos, querubins, serafins, elohims. Invoco as 72 orbes arcangelicais e cabalistas. Invoco os mestres conselho kármico. Invoco os anciãos dos dias. Invoco Merkaba de proteção e divino Espírito Santo. Que se ergam os pilares de luz do norte, do sul, do leste, do oeste. Que arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, cada um se posicione em seu respectivo pilar de luz. Que venha do macrocosmo ao microcosmo, Serafim Enoque, trazendo consigo os guerreiros de luz da constelação de Áquila, formando uma abóbada iluminada, impedindo que espíritos malfazejos daqui se aproximem. Invoco o comando de Alfa e Ômega, invoco nesse instante a falange Melquisedeque, invoco nesse instante a nave do Santo Esmeralda, invoco a Confederação Intergaláctica, invoco a grande fraternidade branca, invoco o poder e a força dos ciganos universais. Invoco o Mestre Zambi e todos aqueles que são responsáveis pela manutenção energética desse planeta. Que façam uma segurança, que criem uma abóbora iluminada sobre minha residência, sobre a residência de todos aqueles que estão me assistindo nesse instante. Seja ao vivo ou gravado, que seja protegido nesse momento, durante toda a live. Que seja impedido qualquer ataque espiritual e que, se houver algum espírito alheio ao bem, ao amor e à justiça, que seja nesse instante desintegrado. Se houver algum mago negro, que ele leve consigo todos os seus artefatos, dê ordem a todos os obsessores e encostos, aqueles que demandam obediência a ele, que sejam todos eles resgatados, levados à central equilíbrio, para que eles sejam tratados, revigorados, que tenham entendimento, são seres de luz, amor e compaixão. A partir desse instante, começa a live. Divino Pai Celestial, te peço permissão para a abertura desta live. Divino Pai, Divina Mãe, hoje, com um som bom, vou explicar o que é a mônada. Existem 12 mônadas, são as 12 mônadas primordiais, e nós fazemos parte dessa mônada. Só que nós precisamos assumir que fazemos parte dessa mônada para que nós estejamos em alinhamento com o Criador. Porque essas mônadas, essas 12 mônadas, saem mais 12 mônadas, que saem mais 12.
Daí a história dos 144 mil. Então, a partir do momento que nós assumimos a nossa identidade de mônada divina, a gente vai entrar no sincronismo universal. A gente vai estar em alinhamento com o Criador, porque o Criador e nós somos um só. E isso lá atrás já tinha sido explicado que o Criador e nós éramos todos iguais, que nós também éramos deuses, só que a gente nunca assumiu isso. Então, hoje até ouvi uma coisa bem interessante de um evangélico falando sobre a Igreja Católica, falando sobre os santos. Quando a Igreja Católica pega um ser humano e coloca no patamar de anjo, foi porque foi confirmado que o que ele fez foi uma coisa alheio à medicina, que ninguém consegue explicar. Só que aquilo que ele fez, quando a igreja coloca isso assim, não é para falar para todos os outros, não é para pegar e colocar para a gente ficar adorando. É para que a gente entenda que todos nós temos condições de fazer exatamente o que aquela figura, aquele santo lá está fazendo. Então, todos nós temos o mesmo poder de qualquer santidade, só que nós não tomamos posse. A gente não assume isso. A gente não traz para dentro da gente a unidade com a fonte. Não por isso da ativação da mônada. E essa ativação da mônada vai te trazer a sincronicidade. A partir de amanhã tem o primeiro eclipse lunar, o primeiro eclipse do ano. E esse eclipse, agora em Aquário, ele vai trazer muita mudança, ele vai trazer muita alteração em tudo. Então, a partir do momento que a gente esteja com a nossa mônada ativada, a partir do momento que a nossa mônada se encontra ativada, a gente sempre vai estar no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas e com o equipamento certo. Não vai ter nunca, para quem está com a mônada ativada, pânico. Opa! Então nunca vai ter problema para quem está com a mônada ativada, o local que está. Porque sempre vai ser o local certo, o momento certo, com a pessoa certa, com os equipamentos certos, que é aquilo que Deus dispôs para você naquele momento, porque era a vibração na qual você estava vibrando. Então, é por isso que a bendita do aumento da frequência, não se deixar levar pela multidão, não se deixar levar pelo ego e nem deixar sempre perguntar para você, isso é meu mesmo? Primeira coisa que a gente deve perguntar quando a cabeça está em confusão. Esse pensamento é meu? Isso que eu estou sentindo, sou eu mesmo que estou sentindo? Porque como a nossa vibração, a gente vai estar, nós estaremos captando os pensamentos, a gente vai estar lendo o pensamento, a gente vai estar ouvindo o pensamento. Para quem já vive isso, não tem nenhum problema. Volte e meia eu também escuto os pensamentos. Mas só que agora vai ficar uma coisa mais forte, vai ficar uma coisa mais gritante. Então, você vai ter que saber discernir o que é pensamento seu e o que não é. O que é dor sua, o que não é. O que realmente você está sentindo, se aquilo pertence a você ou se pertence ao grupo. Então, a partir de amanhã, vai ter essa bendita confusão. E muitas pessoas não vão entender
essa alteração de vibração. Então, quando a gente consegue fazer a alteração da vibração da gente, quando a gente entende que você não precisa mais entrar em pânico, a coisa funciona melhor. O pânico não existe mais, você está centrado, e isso é o que importa. Então, vamos lá. Vou fazer a ativação da mônada divina, tá? Depois, quem quiser, no finalzinho eu vou avisar que no início da gravação tem a ativação dela. Tá conseguindo me ouvir direitinho hoje? Dá um positivinho aí para eu saber que tá ouvindo. Quem estiver me ouvindo, me dá um OK que tá ouvindo. Vamos lá. Começando a meditar, relaxando. Se sentar nesse instante de uma forma confortável. Respirando profundamente. Soprando bem devagar. Gratidão, Fran. Vamos relaxando. Relaxando os pés, os joelhos, quadril. Relaxando os ombros. Relaxando a cabeça. Visualizando uma bola de luz dourada, perolada. Ela é dourada, perolada. Entrando pelo centro do teu cardíaco, pelo meio do teu peito. E essa luz vai iluminando todo o teu ser. Conforme você respira, seus pulmões vão se enchendo dessa luz. Essa luz vai descendo. Suas células continuam sendo iluminadas nessa luz dourada, perolada. Descendo, iluminando o abdômen, o quadril. E essa luz se separa, forma em duas bolas, que desce através das pernas, descendo pelos joelhos, vão até os pés, iluminando, destravando as articulações. E através das plantas que penetram no solo,
que supre, penetrando no solo e que vai se nutrindo de todos os minerais necessários para a tua sobrevivência, te criando estabilidade, te criando postura, te dando um alicerce físico e emocional e estrutural também da sua parte energética, para que a sua frequência nesse instante seja elevada. Você precisa estar ancorado com as raízes no planeta, ancorado em Gaia, se nutrindo do que há de melhor. Essa luz agora sobe pelas plantas dos pés, iluminando, trazendo todos os nutrientes, todos os minerais, subindo. Na base da tua coluna, essa bola de luz vai circundando tua coluna vertebral, vértebra por vértebra, soltando, relaxando, iluminando todo o teu sistema nervoso central, chegando na garganta, subindo até a tua cabeça. E no teu cérebro ela expande essa iluminação, iluminando todas as tuas células. Todos os neurônios estão recebendo nesse instante essa luz divina. E essa bola agora fica acima da sua cabeça. Sai pelo chakra da coroa. E essa bola fica ali, onde você coloca a tua consciência dentro. E você entra em miniatura. E essa bola de luz desprende e vai subindo. Subindo, passando pela... Você começa a enxergar o teu bairro, a tua cidade, o teu país. Você começa a ver o planeta, agora você passa pela estratosfera. Você enxerga a Via Láctea. E aí ela começa a viajar mais rápido. E aí passa por dimensões claras, escuras, azul claras e escuras, cintilantes, multicoloridas, gelatinosas. E por fim, a cor de rosa, onde uma nuvem cor de rosa te abraça nesse instante. E te leva até um portal onde está o Criador. E aí você se apresenta para ele. Nesse instante que você está com o Criador. Abraça esse ser divino. O Criador e você nesse instante torna-se uma luz imensa. Você e o Criador, uma divina luz, se formam nessa fusão nesse instante. E agora você repete comigo. Eu me abro para receber a frequência de ativação que a mônada preparou para mim. Todas as barreiras se dissolvem, toda interferência se dissipa. Eu recebo aqui e agora. Eu me abro para receber a frequência da ativação que a mônada preparou para mim. Todas as barreiras se dissolvem. Toda interferência se dissipa. Eu recebo aqui e agora. Vou falar mais devagar. Eu me abro para receber a frequência de ativação que a mônada preparou para mim.
todas as barreiras se dissolvem. Toda interferência se dissipa. Eu recebo aqui e agora. Está ativada minha mônada aqui e agora. Fique nessa luz com o Criador. Nesse momento de unicidade. Sinta a luz penetrando no seu ser. A tua frequência divina ativa nesse instante. Ainda de forma relaxada, repita comigo. Minha consciência monádica. Minha consciência monádica está ativa agora. Eu opero como fonte em forma material. Eu aceito a missão com a qual concordei antes do meu nascimento. Eu estou pronto e minha mônada está ativada. Minha consciência monádica está ativada agora. Eu opero como fonte em forma material. Eu aceito a missão com a qual concordei antes do nascimento. Eu estou pronto
E minha mônada está ativada. Mais uma vez, para a gente encerrar. Minha consciência monádica está agora ativa. Eu opero como fonte, em forma material. Eu aceito a missão com a qual concordei antes do meu nascimento. Eu estou pronta. E minha mônada está ativada. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, nisso que a gente faz, vamos voltando devagarzinho. Vamos relaxando. Uma energia muito forte. Vamos voltando. Essa ativação da mônada é para a gente começar a ter os poderes, para a gente voltar, para a gente assumir os poderes que a gente tem. E aí, agora que a gente já está com a mônada ativada, a gente começa a entender mais coisas. Eu acho que hoje eu acordei, mas não sei. Ontem teve a Edmec que fez a ativação comigo. Depois ela vai me contar como é que foi. Mas eu percebi que hoje eu tô com um radar mais aguçado. As coisas estão a sintonia fina, tá bem forte. Então, é para isso que a gente faz essas ativações, é para a finalidade, é para a gente ficar com o radar aberto mesmo, mas principalmente a gente saber o que é certo e errado. A gente vai perguntar sempre para dentro da gente, para o Criador que habita na gente, o que a gente deve fazer. Né? A gente vive vendo a mídia aí falando um monte de coisa e a gente vê um monte de gente por conta das comunicações que chegam cada vez mais feias, se aquilo é para acreditar ou não. Né? Então você para e conversa com teu Deus, que agora está ativado aí, mais do que nunca. A tua frequência já subiu, já fomos para Teta, isso que a gente fez foi uma meditação em Teta, para que a gente pudesse aumentar a nossa frequência, para que a gente chegássemos à frequência do Criador. E agora, nessa frequência, a live de hoje é aumentando a tua conexão com o Criador. Então, isso é uma das fases. Daqui a pouco eu vou fazer mais outra ativação com a mônada, é para explicar como que faz para a gente botar isso em ação. É uma coisa fácil, mas que muito pouca gente sabe e que pode mudar muitas vidas por aí. Então, ontem eu estava falando, né, o pessoal que chegou agora, quem viu ontem, depois eu assisti, eu peguei o som, a música está tocando aqui, mas normalmente eu toco a música pelo computador mesmo, e nunca dá microfonia, nunca dá nada, sempre usei desse jeito, e sempre funcionou direitinho. Ontem, em especial, o som não ficou bom, ficou com os ruídos. E aí depois a Edmé assistiu e me falou, Frida, o som não ficou legal e tal. Eu falei, E aí existe uma coisa que se chama transcomunicação. E uma coisa que eu tenho indagado muito, porque como eu assisto muito YouTube, eu tenho uma mania de selecionar muito para ver o que é, o que dá para ser, o que não é, o que estão falando ali, o que se pode levar à verdade. A maior parte das canalizações que eu tenho visto são de canais dark, são aquele que não aparece a pessoa, fica lá um banner na tela, né, uma fotografia na tela, a pessoa dizendo que foi aquilo que canalizou, e isso sempre é mensageiro do Apocalipse.
entidades, esses seres elevados, eles nunca vão dar mensagem do Apocalipse. Eles vão, sim, sempre acalmar a gente, mas a mensagem do Apocalipse não é mensagem deles. Isso para quem sabe que eu já canalizei, né? Quando ninguém nunca ouviu falar canalização, a gente tinha um grupo de canalização em Guapimirim, depois a mamãe fez em São Paulo. E as mensagens não são... Se chegar alguém fazendo uma canalização ligada à notícia do Apocalipse, corre. Porque normalmente entidades da Grande Fraternidade Branca, ou então da Confederação Intergaláctica, eles vão te dar a notícia, eles vão falar alguma mensagem que vai acalentar o teu coração. Nunca vai. E aí, saindo disso, voltando do que eu estava falando, não apareceu nenhuma música na live de ontem. A minha voz quase não saiu. E aí eu fui ouvir. A impressão que eu tive é que estava entrando uma transcomunicação. A transcomunicação é quando não tem um ser humano, nenhum ser humano é utilizado, e sim de outra dimensão, vem para essa dimensão e passa a mensagem direta gravada. Quem quiser fazer pesquisa, entra no Google, digita transcomunicação. A transcomunicação normalmente é feita através de fotografia, em tela branca, em bacia com água. Quando a gente deixa alguma coisa gravando e você esquece lá, às vezes vem imagem, às vezes vem voz, como aconteceu ontem, era um burburinho, mas sem música. E assim como tá tocando música assim, hoje até botei no telefone, não botei nem no computador, mas eu tô com o telefone ligado para fazer o som. Então, quem quiser dar uma olhada, eu sugiro que coloque fone de ouvido. Nem tirei, eu até ia apagar a live de ontem. Eu falei assim, não vou apagar não, que vai que alguém consegue decodificar o que tá ali, né? Então, põe o fone de ouvido, assiste a live de ontem e na parte que a minha voz começa a sumir, vocês vão ver que tem uma microfonia e um vozerio de fundo. Depois eu vou até acelerar a velocidade para ver se eu consigo identificar ou então reduzir a velocidade, que às vezes está numa rotação diferente. Mas, voltando aqui, né, o que a gente estava falando da questão dimensional e o que tem a ver amanhã com tudo isso. Ontem eu comentei que a questão do eclipse de amanhã, o pessoal, tem gente que estava... Nem cheguei a comentei sim. Comentei com a mamãe, comentei ontem. Como ontem estava inaudível, eu vou explicar hoje de novo. A questão do círculo de fogo, muita gente falando, este eclipse é o eclipse do círculo de fogo. Ou é o eclipse do fim do mundo. Bom, explica-se de forma fácil. O círculo de fogo do fim do mundo é porque onde ele vai ser muito bem visto de forma bem nítida é lá na Antártida, lá na pontinha do hemisfério. Eu acho que é na Antártida, direitinho. Que é onde tem o sol da meia-noite, né? E aí, como a Lua vai ficar na frente do Sol, certinho, que é o eclipse total, vai ficar um anel de fogo em torno dela. E lá nesse lugar, onde vai ficar bem assim, não é conhecido como fim do mundo. Não é porque é o fim do mundo, não é porque é o fim do planeta. E nem porque é um anel de fogo, é porque tem um cinturão de vulcões que eu explodi, não tem nada a ver com isso. É porque o anel de fogo vai ficar a Lua sobre o Sol, então quem vai assistir lá no fim do mundo vai ver certinho esse cinturão de fogo. Entendeu? Então vai ficar tudo preto, vermelho, parece que ele fica um pouco vinho, tudo vinho com a borda toda
iluminada, como se estivesse pegando fogo, mas isso é rapidinho, entendeu? Então, é isso. E por conta dos títulos, muita gente só ouve muita gente só lê os títulos e não assiste o vídeo. E aí descobre, e aí a pessoa, muita gente fica apavorada. Eu já vi muita gente falando, nossa, depois desse eclipse não vai ficar pedra sobre pedra. Uma coisa que é verdade é que se tinham máscaras que ainda não foram arrancadas, as máscaras vão cair, as máscaras vão ser todas retiradas. Tudo que está escondido vai vir à tona, em qualquer lugar do mundo. Então, agora é o momento da gente se alinhar com a fonte. Porque quando a gente está alinhado, quando a gente carrega isso dentro da gente, ativado da forma que está, a gente já está no local certo com as pessoas certas. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. É assim que eu entendo, é assim que eu faço a leitura, né? Então, a gente sabe que o conhecimento é para todos, mas nem todos estão preparados para o conhecimento. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui hoje e agradeço também àqueles que vão assistir depois pela presença. Agradeço a vocês todos por estarem aqui comigo hoje, me dando o prazer da vossa presença. E eu tem mais coisa para falar também com relação ao Criador. Quando você tem a certeza de tudo, não há dificuldade. Só existe solução. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ai, impressionante. E aí, quando você entende que a solução sempre está à sua mão, quando você entende que o que você procura está sempre embaixo do teu nariz, tudo facilita na tua vida. Porque às vezes a gente tenta olhar para lá, para longe, para não enxergar o que está aqui embaixo. Então o Criador faz isso. Às vezes a gente... Meu irmão Fran tem mania de falar, meu irmão, que a gente vive um grande jogo e é uma realidade. Às vezes a gente está achando que está tudo lá longe quando está tudo aqui dentro. Então agora mais do que nunca está provado que está aqui dentro. Deleite-se com essa energia, com essa frequência. Essa frequência é uma frequência que poucos terão acesso. O que mais que eu tenho para falar? Daqui a pouco eu vou fazer a ativação da terceira parte da mônada, que é a que a gente põe em prática. A gente fica um pouquinho. E nisso você consegue resolver e destravar muita coisa. Desculpa. Mas... tá até falando melhor. Então as coisas vão fluindo. E aí às vezes você fala, meu Deus, não tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Quando uma coisa não tem solução, solucionado está. Se tem solução, bora para a solução. Então é isso. E a gente às vezes fica batendo cabeça, quebrando a cabeça, quando não precisa nada disso. Às vezes é só deixar o fluxo. Deixar as coisas fluírem. Também é resolver, deixar as coisas fluírem. Tudo toma seu rumo.
A água passa pelo rio só no fluxo. Tem pedra, tem árvore, tem ilhota. Ela não briga por nada, ela vai fluindo. Quando entender que o fluir, deixar fluir, também é manifestar, também é solução, a coisa facilita. É você ter entendimento que o Criador está no comando. É quando você solta. Quando você prende, você não consegue. Quando você prende, você fala, eu sou o cara. E aí nada acontece. Quando você solta, fala assim, Criador, tá contigo, tá nas tuas mãos. E aí ele começa a fazer o jogo. Aí as coisas começam a fluir. Aí as coisas fluem. Aí tudo vai da forma certa, pro lugar certo. E a água chega até o mar do rio, nessa, de passar por todos os obstáculos. Sem brigar. Sem se aborrecer. Só no fluir. É só confiar no processo. E às vezes até do processo a gente desconfia. Tem muita gente que chega para mim reclamando do processo e quando eu explico que isso não é ruim, que isso é uma fase do jogo onde a pessoa precisa passar para poder crescer. E aquilo é um processo que ela está passando de amadurecimento para que ela assuma um novo nível de frequência. Quando sobe o nível de frequência, oi, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tem gente aqui falando que não tá ouvindo. E aí o que acontece? Quando você percebe que quando você solta, você permite que Deus assuma. E Deus toma posse. E aí tudo vai pro seu lugar, tudo se encaixa, fica bonitinho, direitinho. Então é isso que a proposta da live de hoje é essa. Aumentar a tua conexão, quer dizer, já estamos na mesma frequência do Criador. Já ativamos a nossa mônada. E agora vou fazer a ativação vamos fazer a manifestação da mônada. A manifestação da mônada é quando você vai criar a tua realidade. É quando você vai assumir o teu poder de criar. Não é você criar e ficar... É você falar para o universo. Você determinar, decretar e largar. Entendeu? Não é? Eu fiz, é meu, é meu, é meu. Não, gente. A gente vai criar e a gente vai soltar. E quando a gente solta o que a gente cria, volta mais rápido. Entendeu? Então a gente vai aprender a fazer isso, a criar. E a gente vai aprender a soltar. Porque aí o Criador faz a parte. Você fez a sua parte de criar. E aí, como quando
aí o Criador resolve. Entendeu? É desse jeito. A gente vai criar aqui, pensa aí no que vocês querem criar. Pode ser saúde, pode ser parte financeira, pode ser a casa, pode ser um novo universo, um novo planeta, um novo país, uma nova cidade. Mas vai pensando aí que a gente já, daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer essa ativação. Vou ensinar para vocês, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como é que é feito. Para vocês entenderem, deixar bem gravadinho aqui na descrição. Costumo colocar. Vou colocar também algum link sobre transcomunicação, eu acho legal. Para quem não conseguiu fazer pesquisa, já está linkado ali. Tem um grupo grande lá no Sul que fala sobre transcomunicação. Então, vou aumentar revisando. Relaxando de novo. Vendo nesse instante uma luz branca entrando pelo seu cardíaco e agora pelo seu coronário no centro da sua cabeça. As duas luzes se encontrando e expandindo. E você se torna nesse instante uma bola de luz, iluminando todo o seu cardíaco, aumentando a luz em todos os seus chakras, do básico ao coronário, frontal e dorsal, da raiz até as pétalas. Todos os chakras girando nesse instante, na frequência perfeita e exata, da frequência do Criador. E essa luz se expande. Se expande. É a sua mônada ativada nesse instante. Coloque suas duas mãos no coração. E repita comigo. Eu sou a mônada. Ouça-me. E agora fala o que você quer como já realizado. Estou curado de qualquer doença.
Novamente. Eu sou a mônada. Ouça-me. E aí fala já no momento presente o que você gostaria sendo já concretizado, como já estivesse acontecido. Mais uma vez. Eu sou a mônada. Ouça-me. Está feito. Está feito. Está feito. Voltem devagar. Voltando devagar. Tá todo mundo bem? Agora a gente já aprendeu como que ativa a mônada e como que a gente faz para a gente colocar então. É dessa forma que a gente faz o acesso à mônada, é dessa forma que a gente faz a manifestação. Ai, Edwin, conseguiu. Então, quando a gente consegue, quando a gente entende que nós somos uno com o Criador, quando a gente entende esse processo, não existe problema, só existe processos. Diferença de problema e de processo é que o problema você fica ruminando. O processo a gente sabe que ele é necessário para a gente crescer.
Às vezes a gente não precisa nem passar por um processo, mas às vezes a gente entra e estava distraído. Mas a realidade é essa. Os processos são necessários para a gente passar no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa existência. Quando a gente entra num processo, a gente nunca volta a ser exatamente como a gente nunca é exatamente como era antes. Quando sai do processo, a gente passa por uma transformação. E isso é bom, porque senão você ia ficar na mesmice, sempre marcando passo. Então, entender, mas o fundamental é entender os processos. É entender que você passa pelo processo para que você sempre melhore. Agora, é difícil encontrar uma pessoa que passe por um processo e fique pior. Acontece, mas é raro. Mas, normalmente, as pessoas passam pelos processos. Quando entende que é um processo, pelo menos quando as pessoas chegam lá no consultório e eu explico a diferença de processo para problema, aí as pessoas começam a entender o que aconteceu, começam a perceber o salto quântico que deram na vida delas, o quanto que aquilo foi necessário para essa mudança. Então, a partir de hoje, a gente passou por esse salto quântico juntos, porque a gente tem alguma missão. A gente já sabe que a gente assumiu agora a missão que a gente se comprometeu antes de nascer. Então, a partir de agora, a coisa vai ficar bacana. Então, não se assuste. Ontem eu conversei, a Edmeia estava aqui, eu expliquei. Então, a partir do momento que a gente faz a iniciação da mônada, eu sei que já tem gente aí que já faz isso há muito tempo, que já passa por sonhos vívidos, já passa vendo as duas dimensões direto, já tem isso desde que nasceu, mas tem gente que ficou no véu por muito tempo. Então, a partir de hoje, esse véu, para quem está vendo gravado isso, né, para quem não está assistindo agora ao vivo, fica ciente de uma coisa. Esse véu foi retirado hoje e, a partir de agora, dentro dos próximos 7 dias, pode ser até dentro de 3 dias, mas eu coloco em 7 dias. Vocês vão começar a ter esses sonhos lúcidos, vocês vão começar a ver outras dimensões de olhos abertos. Vocês começarão a perceber cheiros, odores que vocês vão estar em locais vazios e vocês vão começar a sentir odores da outra dimensão. Vocês vão conseguir conversar, receber comunicação de outras dimensões, de outras esferas, porque a frequência de vocês subiram. Quando a gente sobe a nossa frequência, tudo em torno da gente muda também. A frequência estando lá em cima, o entorno muda. Isso é óbvio. O teu entorno vai mudar, a tua casa vai mudar, os teus pets vão mudar, a tua convivência vai mudar, porque a tua frequência subiu. Que você não está mais na frequência que você estava antes. Você não é mais a mesma pessoa de há 2 horas atrás. Você subiu, você está na cobertura. Então, como você agora está na cobertura, lá de cima, entendendo que o que você decretou hoje, o que você criou agora com a tua mônada, você já entregou para o Criador. Que você e o Criador são um só. E o Criador agora assumiu isso. Então é só esperar. Que como, quando e onde é por conta dele. E é isso que a gente tem que entender. Quando, como e onde não é por nossa conta. E quando a gente abraça, que a gente fica, nada acontece. A gente quer tomar conta da situação e não pode, não devemos. Eu só vou fazer agora mais uma meditação
vai ser a meditação de São Miguel Arcanjo. Que é limpando, aproveitando que a gente está nesse período de carnaval, amanhã está entrando esse bendito eclipse. E aí vamos agora sentando, relaxando. Relaxando. Soltando a energia, a tensão dos pés, dos joelhos. Invocação de São Miguel Arcanjo, nesse instante. Essa meditação está falando de São Miguel Arcanjo. É para fazer uma limpeza energética nos nossos lares. Limpar o campo energético, que nós já estamos limpos, mas para limpar o campo energético da nossa casa, do nosso prédio. Eu vou invocar os 4 arcanjos. Invoco nesse instante São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Uriel e São Gabriel. E nesse instante, cada um se posiciona em seu respectivo pilar de luz. Que desembainhem suas espadas flamejantes nesse instante. E unidas sobre nossas cabeças. E o fogo flamejante de vossas espadas desembainhada
Desintegre totalmente qualquer energia negativa, qualquer energia estagnada em nossa residência, em qualquer canto, que seja nesse instante desintegrada qualquer energia estagnada, qualquer energia negativa, qualquer irmãozinho ali ao amor ou à justiça, que seja levado nesse instante ao central equilíbrio, para que ele seja tratado, revigorado, que tenha entendimento, que são seres de luz, amor e compaixão. Que através de vossas espadas flamejantes, esse fogo sagrado, seja desintegrado da fonte até suas origens, qualquer trabalho, qualquer demanda, que tire a ordem e a paz do nosso lar, do nosso prédio, da nossa cidade, de nosso país. Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, sobrevoem nesse instante, com seus exércitos de milicianos celestes, que leve nesse instante todos aqueles irmãos ao lei, ao amor e à justiça. Todos eles sejam encaminhados a centrais de tratamentos espirituais, libertando e purificando nossa terra sagrada, minimizando os efeitos colaterais de qualquer coisa que pudesse vir a acontecer, sendo neutralizado agora pelos 4 arcanjos, Gabriel, Rafael, Uriel e Gabriel, da milícia celeste, num turbilhão de fogo que consome toda a maldade, toda impunidade sendo consumida no fogo sagrado do divino Deus, consumindo nesse momento tudo aquilo que não pertence a Deus. Levantam-se exércitos nesse instante de trabalhadores da luz, amparando aqueles que precisam de luz, de amor e de carinho, que estão a se regenerar, recebendo conforto da luz do Criador. Que essa luz permaneça ativa em todo o nosso campo frequencial, pelo tempo que for necessário. Que assim seja. Está feito.
Daqui a pouco a gente vai fazer a... Quem quiser pegar água, pode pegar água. Na hora que eu falei Arcanjo Miguel aqui, na hora que eu... os pés se manifestaram. Eu achei interessante também. Tá tudo quietinho. Eu vou abrir minha garrafa d'água. Show! Hoje a música tá funcionando. Essa é a invocação de Arcanjo Rafael. Que é essa meditação da água que eu vou fazer agora é para textura, né? Esse chiado. Pegando o copo d'água, colocando na frente do chakra cardíaco. Com as duas mãos para cima. Visualize uma luz intensa. Saindo do seu peito, entrando no copo d'água. Saindo do seu peito, entrando no copo d'água. E visualiza que através dessa água, a frequência de cura, a frequência libertadora, seja ativada em cada molécula. Que ao ingerir dessa água, cada molécula minha, ou de quem quer que beba dessa água, será ativada na frequência divina. Será curada todas as células doentes. Receberá toda a libertação necessária através dessa água. Essa água vibra na frequência do Criador.
aqui e agora. A criação perfeita. Está feito, está feito, está feito. Pode beber. Gente, eu vou agradecer a vocês. Vou fazer um fechamento agora. Pela persistência, pela resiliência. Amanhã deve ser mais fácil sentar, que eu não vou deixar mais no privado, vou deixar aberto. Senhor Criador, fonte sagrada que tudo é, abençoe a todos que estão assistindo essa live. Seja ao vivo, seja gravada, que todos sejam abençoados e acolhidos nesse instante pela tua força, pelo teu poder. Gratidão pelo acolhimento, gratidão pelo sincronismo, gratidão pela direção e pela certeza que tu nos dá todos os dias, que nosso dia sempre será melhor que o outro. Amém. Gente, amanhã às 7 horas a gente começa. A gente só está começando na hora que Deus quer. Mas o horário é 7h10 que eu estou botando. Mas aí Deus dá um jeito dele. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Depois a gente conversa mais. Beijos! Tchau, tchau!